Qual for? At, in ou on? Qual preposição usar? Se você sente dificuldade na hora de utilizar prepositions in English, fica aqui que eu vou te ajudar. Em primeiro lugar, entenda por que é normal sentir dificuldade na hora de aprender preposition e por que isso faz parte da vida de qualquer pessoa que quer se tornar fluente in English. Eu sei que a resposta que você quer ouvir de mim é a seguinte: toma essa regra mágica que aplica na hora de usar preposition que tudo estará resolvido. Mas o que acontece é que prepositions são muito mais ilógicas do que a gente imagina. Embora existam sim algumas regras para você utilizar uma preposição X ou Y, para a maioria dessas regras vai haver muitas exceções. E o que comanda o uso de preposition é o que eu chamo de padrão de uso ou gramática de uso. Isso aqui é um nome chique para é assim que as pessoas costumam usar. E essa vai ser a explicação. E eu sei que fica um vazio dentro da gente. Mas fica tranquilo, fica tranquila, porque eu vou trazer aqui agora estratégias para você poder lidar de uma maneira muito mais saudável com prepositions in English. E já um micro spoiler. No final desse vídeo eu vou te provar que preposition é muito menos importante do que você imagina. A primeira estratégia é aprenda preposition de forma associada. Então, ao invés de estudar como utilizar to, como utilizar for, como utilizar about, você vai, sempre que aprender uma palavra nova, buscar se existe alguma preposição associada a essa palavra. Como assim, teacher? Calma, que eu vou te dar aqui algumas dicas. Prepositions adoram verbos, então sempre que você aprender um verbo, ou seja, uma ação, já vai atrás de qual preposition ele precisa. Nem todos vão precisar de uma preposition, mas uma boa parte sim. Então, por exemplo, aprendeu que drive é dirigir? Qual que é a preposition que vem junto? To, drive to, dirigir para ou a algum lugar. Aprendeu o verbo depend, que é depender? A preposition que vem junto é on, depend on, I depend on you, eu dependo de você. Então aqui o que acontece é, você não só aprende a palavra, mas você já aprende que preposition já vem junto e já começa a usar assim. Um outro tipo de palavra que adora preposition são os tais dos adjetivos, ou seja, as qualidades. Então pensa aqui com a teacher. Estou interessada, I'm interested. Quem tá interested in something. Então você já sabe que a preposition com interested é in. I'm interested in studying. Ou então good, I'm good. Quem é bom em alguma coisa. Será que é in? Será que é at? Será que é on? Você já associa o good com at. I'm good at math. Sou boa em matemática. E assim você consegue trazer o aprendizado da preposition em todos os momentos de uma maneira muito mais tranquila para o teu dia a dia, ao invés de ter que sentar e tentar entender qual que é o padrão e quais que são as regras e na hora de usar ficar desesperado. Segunda estratégia, construa o hábito de ler e escutar em inglês. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que quando a gente fala de preposition, a gente está falando da gramática do uso, da forma que as pessoas usam as prepositions em inglês e que não tem muita regra? Então, se você escutar bastante coisa em inglês e se acostumar a ler bastante, você vai se habituar com o uso dessas preposições sem precisar ficar indagando muito por que que essa preposição tá aqui. Sabe aquela sensação de, e isso acontece muito na língua portuguesa, por que que é assim que você fala? Porque é, e você não sabe explicar muito. Isso daqui em linguística é justamente a gramática do uso, de tanto utilizar, você sabe que é assim. E para você construir isso no inglês, que é uma língua estrangeira, você precisa se expor a esse idioma com mais frequência. E a terceira estratégia é ajude a sua memória, porque o que acontece muitas vezes não é que as pessoas não estudem prepositions, elas estudam muito, mas aí elas não lembram na hora de usar. Então, as regras são as seguintes. Em primeiro lugar, menos é mais. Se você se deparou com o uso de uma preposition aí, eu vou pegar a preposition in e eu vou te falar que a preposition in é utilizada com meses em inglês. Então, in April, in March, in January. Fica aqui nesse quadradinho, estude e pratique esse uso de in
antes de pensar em qualquer outro uso ou qualquer exceção. Uma coisa que vai te ajudar a memorizar isso é você criar suas próprias frases, mas não qualquer frase. Frases que sejam relevantes e que façam sentido para você. Então, por exemplo, meu aniversário é em abril e eu posso criar uma frase sobre mim. My birthday is in April. E aí você pode pegar pessoas da sua família ou, enfim, eventos da sua vida e escrever frases com os meses associados ali. Isso vai te ajudar muito mais a lembrar do que escrever frase aleatória. O aniversário do Joãozinho é em abril, mas quem que é Joãozinho, gente? Na hora de lembrar, ele não vai aparecer na tua cabeça. E agora chegou aquele momento de eu te falar que preposition não é tão importante em inglês assim quanto você imagina. Pois é, as preposições elas não são palavras essenciais para você garantir uma comunicação. Na linguística da língua inglesa, a gente pode dividir as palavras de uma frase entre content words e function words. Content words seriam o que a gente chama de palavras de conteúdo, que são de fato palavras que te contam uma história, então elas são mais importantes na sua frase. E as function words são palavras que não têm muito conteúdo, mas elas têm uma função ali. E preposição é exatamente isso, uma function word, que tem a função ali na frase de conectar palavras, mas que não tem tanto conteúdo assim. Como assim, teacher? Vamos a um exemplo prático. Olha essa frase aqui. I went to the supermarket and bought a box chocolate my mom. Eu não coloquei nenhuma preposição nessa minha frase aqui, mas se você olhar para ela, provavelmente você sabe do que eu tô falando. I went to supermarket, eu fui para o supermercado. Então, I went to the supermarket. Se você tivesse colocado for the supermarket, que não é a preposição adequada, mesmo assim a pessoa teria te entendido. And I bought a box chocolate, my mom. Então, eu comprei a box of chocolate for my mom, porque buy é for. Quando você estudou lá o verbo comprar, I buy, você já associou com o for. Isso vai te ajudar a lembrar de usar essa preposição aqui. Mas se por um acaso, ao invés de usar o for, você colocar aqui I bought a box of chocolate to my mom, você vai ser compreendido da mesma forma. Então, é por isso que eu falo que preposition, na hora de se comunicar, é algo que tem menos importância. Todas as outras palavras aqui que eu trouxe, elas trazem muito mais conteúdo e informam muito mais. Por que é importante dizer isso? Porque eu já vi muita gente deixar de falar inglês, deixar de se expressar porque não tem certeza se é a preposição certa. Ou deixar de se expressar porque, e se eu colocar a preposição errada não vão me entender. Se isso passou pela tua cabeça, na hora que você vai falar, lembra que mesmo que você erre a preposition, você está se comunicando e é a comunicação que vem primeiro. Teacher, então isso quer dizer que eu não devo estudar a preposição? Não, você vai estudar prepositions, você vai colocar as estratégias que eu trouxe aqui para você em prática, mas você vai entender que a sua vida e a sua fluência não depende das preposições para acontecer. E é assim que você dá a prioridade que as prepositions merecem na hora do seu aprendizado. Elas não são a coisa mais importante. Você não vai aprender todas as prepositions do mundo com um método miraculoso do dia para a noite. Você vai estudar prepositions o tempo inteiro enquanto você for falante de língua inglesa. Não importa o quão proficiente você é. Para você ter uma ideia, você erra preposições em português e nem sabe que está errando e tudo bem. Então se liberta disso, garante a sua comunicação e insere um pouquinho de treino de preposition ali no meio da sua prática. Me conta aqui nos comentários se você achou que esse vídeo te ajudou com prepositions. Bye bye!